Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado pela escolha, pela confiança que você tem em nós, né, Conceição? É verdade. De passarmos esses momentos juntos. Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui. E você é a peça fundamental. É por tua causa, pela nossa causa, porque é muito bom falar das coisas de Deus, não é, Mirtz? E hoje nós vamos falar sobre a importância da figura paterna na vida da mulher e dos filhos. Eu sei que o mês de agosto se foi, Já passou. já aí celebra-se o Dia dos Pais. Quando fala em figura paterna, pensa-se em Dia dos Pais. E é uma data, Conceição, que, embora em diferentes, uma é mês de agosto, outra julho, mas em vários países do mundo celebra-se Dia dos Pais. Sim. A gente tem um entendimento que, de fato, o interesse primeiro foi um interesse comercial. E né? continua sendo. E de certa forma, Sim, né, sim. é uma maneira de... É uma forma de presentear também, de especial. A gente tem que pensar, quando eu estou falando da figura paterna, né? A gente, nessa coisa de celebração, a gente tem que pensar alguns pontos que não entram aí, né? Sim. E quando eu pensei em pautar esse assunto, sabe o que me chamou a atenção? Que eu encontrei alguns artigos escritos por homens. Porque dá a impressão que falar sobre... que é a mulher que vai falar sobre a paternidade. Sobre a paternidade, né? E tudo mais. E eu também achei importante artigos que não diziam respeito só a pais e filhos. Sim. Porque num lar onde tem pais e filhos, tem uma mulher também. Sim. Né? Sim. Então é bem interessante a gente falar sobre isso, porque para a mulher, essa figura também, por exemplo, um homem, como é que a mulher vai conhecer o homem primeiro como pai dela? Sim. Não é isso? Depois ela conhece como irmão, como namorado, como marido. Qual é essa marca que fica, né? E tem uma coisa tão interessante que muita gente fala, que muitas mulheres escolhem os seus maridos de acordo muito parecidos com o pai que teve. Né? Ou para bem ou para mal. Ou para bem ou para mal. Então existe, você carrega dentro de você essa figura paterna e normalmente você busca alguém parecido se você tem aquele apreço que normalmente a gente tem pelos Então, pais. por isso que eu acho que justifica bastante essa, é o que nós vamos falar agora, essa imagem da figura paterna para a mulher que está dentro de casa e para os filhos, né? Porque a gente falou, ela teve um pai, teve irmãos, teve amigos, né, durante a escola, teve namorados ou teve noivo. O que representou cada figura? Que marcas que eles podem ter deixado? Sim. Né? Você tem boas lembranças do seu pai ou são lembranças equilibradas entre mais ou menos? Tenho boas lembranças, mas meu pai, como todo pai antigo, sempre foi um pai fechado. Nós não fomos assim, hoje o pai é amigo, abraça, põe no colo, beija. O meu pai foi um pai do sistema antigo, amoroso, mas mantendo uma certa distância. Mas as lembranças são maravilhosas. Foi um pai presente, né? Mas a figura que fica é a posição dele de autoridade. É o que mais marca essa questão. Falou, aliás, no meu tempo, o pai nem falava. Ele só olhava e nós já sabíamos o que devíamos fazer. Pois é, né? É uma figura que eu acho que não é mais nem conhecida hoje, né? É verdade. E assim também, se a gente, nisso a gente for conversar, a gente se perguntar para uma mulher... como é o pai dos seus filhos? Não só o marido dela, como é o pai dos seus filhos? Nós vamos ter respostas bastante diferentes, né? Sim. Eu acho interessante você saber, essa é uma estatística que diz que, é um levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que 65% dos homens com mais de 15 anos já tem pelo menos um filho. Né? É um dado. Sim. Então,
mais de 70 milhões de brasileiros, homens, são pais. Sim. Né? E assim, como é que a gente tem olhado para este homem, o que é que essa figura de pai, a sociedade tem mostrado, como é que é isso, né? Sabe por quê? Porque junto com essa estatística, hoje nós temos 11 milhões de mães que criam os filhos sem os pais. São pai e mãe ao mesmo tempo. Eles chamam de mãe solo, né? Mães Hoje, solos. Antes chamavam de pães, lembra? Sim, se nós pegarmos a estatística de que são pais muito jovens, não estão preparados para a paternidade, porque a paternidade é uma responsabilidade muito grande. Então, casa-se hoje com muita facilidade, tem filho com muita facilidade, sem ter a responsabilidade que se tinha antigamente, não é, Mirtz? Aí o que acontece? Qualquer motivo é motivo de separação. Porque a grande pergunta é essa, já que nós temos 11 milhões de mães solos, sim, onde estão esses pais? Estão por aí, são pais. Por que eles não estão presentes? A questão é a responsabilidade de caminhar junto com o filho e assumir a responsabilidade do filho. O pai está por aí, mas muitos estão ausentes, né? Então, da educação porque dos é filhos. um dado de omissão. É um dado de omissão. Sabe? Mesmo porque, às vezes, não sei como entra isso na estatística, existem aqueles que pagam uma pensão. Sim. Mas a ação que ele tem é unicamente essa, é de fazer um depósito mensal sem sequer perguntar como anda a saúde ou qualquer coisa dos filhos. E nós sabemos, Mirtz, que o pai é aquele que dá amor, dá carinho, que cuida. A pensão não quer dizer muita coisa, não. Quer dizer, não falta nada para o filho, mas o mais importante para o filho é ele se espelhar no pai. O filho faz mais o que o pai faz do que o que o pai fala. Mas o pai no lado do filho é muito importante. Então, agora onde é que estão esses pais, né? Agora, por que quando a gente escolhe falar sobre paternidade também, é porque não dá para negar, queridos, não dá para negar que hoje existe uma ação orquestrada mesmo, de mídia, para desqualificar a figura paterna. A família, né? A família do pai, sabe? Então, essa desvalorização ajuda os homens a aceitar com facilidade isso, né? Tipo, às vezes ele... como você disse do seu pai, a geração abaixo desse, a geração do seu marido, a geração dos nossos filhos, com exemplos, com tanta coisa tão forte da sociedade desqualificando isso, fica muito mais fácil negar a paternidade. Sim, se você se deixar levar pela mídia, pelas coisas que se veem hoje, sim. Mas se você tiver uma cultura diferente, um ensinamento diferente, como a gente herdou, como meu esposo herdou dos seus pais, olha, filho é responsabilidade. Nascer um filho é filho para toda a tua vida. O filho precisa de você. Hoje não é dito isso. Hoje nos casamentos é dito, se der certo, deu. Se não der, eu quero um filho e não importa se tem o pai ou não. Muitas mulheres pensam assim. Não, e tem um outro lado ainda, Conceição. Com essa desvalorização da figura paterna, vai acontecer o empoderamento da figura materna. Então passam a empoderar a mulher, achar que a mulher cobre tudo isso, e é um empoderamento, uma supremacia, onde os dois saem perdendo. Não tem ganhador nessa luta. Isso tudo, Mirtz, é um resultado, por exemplo, no tempo antigo, a minha mãe, ela não trabalhava fora. A missão da minha mãe era cuidar do meu pai e cuidar dos filhos. Não era assim? Hoje é diferente, a mulher ela tem autonomia financeira, muitas mulheres ganham mais do que os seus maridos, né? Então ela já tem autonomia, ela não precisa do lado financeiro, muitos nem pensão dão, porque não há necessidade, mas esquece que a figura paterna é muito importante para nós, é muito importante para o filho, né? E a consequência disso é isso que nós estamos vendo hoje. Pois é, porque o projeto de Deus para a família inclui a figura paterna, a figura materna e responsabilidades de cada um. Sim. Existe um padrão, uma regrinha? Não.
Eu acho que cada um compreendendo, eu sou o pai, eu sou a mãe, fazendo os acordos dentro de casa, vai ser diferente totalmente diferente. De uma família para outra, mas vai funcionar. A estrutura de uma criança num lar saudável, com a figura paterna, a figura materna, a cabeça de uma criança assim, ela tem uma base muito sólida para enfrentar as dificuldades do futuro. Hoje há um desequilíbrio muito grande nos adolescentes, nas crianças, exatamente, e as mulheres e os homens não estão enxergando isso. Às vezes vão no psicólogo com o filho para resolver uma questão com o filho e não enxergam que o problema às vezes está nessa posição da paternidade e da maternidade. Né? Então, como cristãos, vamos pensar em olhar um pouquinho como a Bíblia pode nos ajudar nisso. A palavra de Deus, ela vai nos dar modelo de paternidade. E dos dois lados, né, Conceição? Vai mostrar pais que realmente falharam, vai mostrar acertos e erros. E é muito bom, numa conversa como essa, a gente aprender alguma coisa. Sim, e que pode ser melhorado. Se você tem essa dificuldade, o pai está com dificuldade, ou a mãe que está nos assistindo, a Bíblia nos ensina a ser um pouco pais responsáveis. Pais e mães responsáveis, né? Nós já falamos aqui em outras vezes, em alguns exemplos bem positivos, são exemplos daqueles que cuidam não só das necessidades da criança como filho de ser alimentada, de ser ensinada, mas da parte espiritual também. Que é a responsabilidade mais dos pais. Ele é o sacerdote do lar. Era o caso de Jó. Sim. Em Jó, a gente vai ver no livro de Jó, que independente de tudo aquilo que ele fazia, de festas e banquetes, ele era atento a todas as ações dos filhos e os colocava diante de Deus. Sim, ele oferecia sacrifícios. Quem sabe nessa saída dos meus filhos, eles têm um pecado, feito qualquer coisinha assim, né? Sim. Então, a gente sabe deste cuidado desde pequeno, porque a Bíblia diz que se você ensina quando pequeno, pode acontecer do mundo, dessas coisas tão envolventes, tentar desviar tudo, mas dá a garantia de que aquela base faz ele voltar. Ainda velhos, né? Eles vão se lembrar daquilo que foi ensinado. Eles vão se lembrar do que foi ensinado, daquilo que vai voltar. Né? A gente tem também os péssimos exemplos, e infelizmente até de homens, segundo o coração de Deus, como era o caso de Davi. Né? Acertou tanto, conseguiu encontrar o caminho para o coração de Deus e não encontrou um caminho para os filhos dele. Para os filhos. A gente tem que lembrar também, Mirtz, porque é normal, a gente não acerta, a gente erra. Nós, como mães, erramos, os pais erram, mas o importante é esse desejo no coração de aprender a ser um pai melhor, uma mãe melhor, né? Então eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando sobre a importância da figura paterna na vida da mulher e dos filhos, dentro de casa, e a gente já está dentro dos exemplos bíblicos, dos bons exemplos, dos maus exemplos. A gente falou sobre Davi, e quando a gente vai falar sobre isso, a gente pode estar até se repetindo, né? Mas são coisas são elementos que a gente tem para não fazer igual. Né? A Bíblia, por exemplo, diz que ele não corrigia nenhum dos filhos. Não corrigir filhos cria um ambiente de permissividade. Se você não corrige, tudo pode. Né?
A própria Bíblia nos orienta a corrigir, para que eles enfrentem o mundo de forma diferente, né? Porque se você não corrige o seu filho hoje, não ensina, ele fica fraco para as coisas que vão acontecer no futuro. E o mundo não é fácil. O judeu com 12 anos, o judeu é trazido para perto do pai e é dito para ele, o mundo é mau. É explicado que o mundo é mau. E muitas crianças hoje pensam que o mundo é maravilhoso porque não tem essa orientação dos pais. E sabe, queridos, a omissão, o fato de não corrigir, primeiro vai acontecer, vai reincidir. Futuro, né? E quem foi magoado, né? No caso da Davi, a gente sabe uma situação que houve com a irmã deles, porque ali todo mundo era meio irmão, né? Sim. Era filho do mesmo pai, mas com mães diferentes. Então, meio irmão. Então, a gente sabe que não afeta só um, afeta o outro irmão, toma as dores da irmã. E muda o manancial do destino, né? De tudo. De tudo, e cria rivalidades. Sim. Nós estamos falando de um homem que tinha muitos filhos. Sim. Se hoje a gente diz, se uma pessoa tem 2 filhos, ela tem 2 situações completamente diferentes. Eles são totalmente diferentes. Sabe? Você tem que investir tempo para um e tempo para outro, e não são tempos iguais, né? Então, por exemplo, Davi teve um filho chamado Adonias, que tentou usurpar o trono do pai dele. Agora, por quê? Porque a palavra diz que Davi nunca corrigiu esse menino. Eu vou ler para vocês. A Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 1, nos versos 5 e 6, diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nasceu depois de Absalão. Sim. Então, negligência. A gente não... Sabe, não adianta você tentar analisar por que Davi fez isso. Porque a palavra diz que ele sofreu muito com a morte de Absalão. Sim. Então ele pensou, será que Adonias veio substituir? Mas não é assim que se trata, filhos. Tem um outro lado que diz que Davi sofreu muito, aquela questão que errou bastante, e aí compreendia muito os erros dos filhos, mas é muito difícil para a gente analisar uma situação assim. O certo, Mirtz, da gente entender é que não é fácil ser pai. Se você não depender de Deus, não buscar os ensinamentos da palavra de Deus, realmente é muito difícil, porque são pessoas diferentes, é um ser que você está formando. Se você não tiver uma boa orientação, você não vai realmente Agora, ser um bom mas pai. se você pegar, vamos continuar aprendendo com Davi, aprendendo o que não fazer. Sim. Se você pegar cada caso, queridos e queridas, não são eventos isolados. Não. É um padrão de comportamento que ele tinha. Sim, é uma consequência de uma ele educação agia que ele assim, deu para os filhos. Sim. Sabe? A gente está falando em omissão, ausência. Mas a Bíblia também mostra de pais que estavam ao lado, então havia aquela presença física, que a gente reclamou antes, que agora nem isso existe. Sim. E mesmo com a presença física, não havia uma ação positiva. E hoje nós enfrentamos um problema muito sério. Você, às vezes, vê famílias, o pai presente, a mãe do lado, no celular, e o filho totalmente carente, pedindo atenção, e é solicitado que ele fique quietinho, vá fazer outra coisa, que o pai está ocupado no celular. Tem crianças dizendo que gostariam de ser um celular para ter a atenção Mas dos pais. sabe, Conceição, quando a gente colocou no tema a figura paterna, a mãe e os filhos, a gente também tem que olhar como cada um está olhando essa relação. Sim. Porque, às vezes, é a própria mãe que vai descaracterizar a figura paterna. Do pai, a figura paterna. Tem isso também. É assim... Não conte para o teu pai, nós vamos esconder isso do seu pai, ou seu pai não vai saber disso. Quer dizer, deixa o pai completamente de lado. Sim. Ou então até se exime também, né? Enfim, essas distorções de função do que cada um deve fazer, né? Desvalorizando, né, Mirtz? Muitas mães desvalorizam o pai para o filho, para terem um afeto a mais.
Existe muita coisa para ser trabalhada nos lares, Mirce, para melhorar a qualidade da família. Algumas mulheres dizem assim, eu não conto porque se ele for disciplinar, ele vai pegar muito pesado. Sim. Gente, uma mulher tem que ser sábia nessa hora. Sabe, tem que haver equilíbrio, né? Pode acontecer, porque a gente não diz, nós estamos num mundo hoje onde acontece de tudo. E na família hoje, Mirtz, existe isso aí também. Eles não saberem a posição de cada um. A mulher não sabe a sua posição bíblica, o homem não sabe, o homem não respeita a mulher não respeita o marido, então não tem nem como você dar uma boa educação pro seu filho. Sabe, eu acho assim, nós costumávamos com as meninas menores. Porque a mãe normalmente é a primeira que sabe de alguma coisa, né? Sim. Tem aquela história de que o pai é o último a saber, né? A confidência vai para a mãe. Ou confidência da mãe, ou a mãe é mais atenta, ou percebeu. Aquela primeira conversa com o pai, né? Olha, nós vamos precisar tomar uma atitude. Sim. Dá para a mulher conversar, eu pensei nisso, o que é que você acha? Diálogo, né? Um diálogo onde talvez não seja exatamente como a mãe quer e nem exatamente como o pai quer. Chega a ser uma solução. Há uma solução. Há uma solução, porque essa história de... igual o profeta Eli que chegou, meu filho, eu sei o que vocês estão fazendo. E daí? Às vezes pai e mãe sabem, mas qual é a atitude positiva a respeito disso? Né? Sim. Eli sabia que eles estavam, e a coisa era espiritual, sabiam que eles estavam agindo errado. Ele foi omisso, né? Omitiu, ao invés de afastar, falou, olha, eu sei o que vocês estão fazendo. Assim, né? E o homem, principalmente o homem que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, ele tem que saber que existem consequências, como a consequência que veio sobre Eli, sobre a família de Eli, sobre a família do... Deus perdoa os nossos erros e os nossos pecados, mas a consequência veio sobre a família de Davi. A consequência veio sobre a família do Eli. Do Eli, de então, todos. A consequência vem sobre a sua família. Então, é importante a gente ter sabedoria na educação dos filhos, né? A Bíblia vai falar de um homem também, de um pai. Não é muito conhecido, a gente quer falar um pouquinho dele aqui, de Eucana. E é interessante porque também ele tinha filhos de uma mulher e não tinha filhos da outra, que era Diana. Sim. E quando eu coloquei a mulher nessa jogada entre pai e filhos, nós vamos ver um Eucana tendo um cuidado com a família como um todo. A Bíblia vai mostrar ele levando todo ano a família dele, toda, as mulheres que ele tinha e os filhos, para celebrar a Deus, prestar culto e tudo mais. Sim. Então, a gente vê que ele tinha esse cuidado espiritual com os filhos, sim. Até o cuidado amoroso com as esposas. Com as esposas, tudo. Dele, a Ana não podia ter filhos, sabe? E então, a gente vai ver Eucana, você que conhece a história, né, fazendo perguntas para ela, dizendo assim, o que é que você tem? O que está acontecendo com você? Sim. Sabe que é muito interessante isso, porque este olhar que o homem tem a ver com cuidado, família, com cuidado. Sabe, porque o que um filho vai aprender em termos de relacionamento pai e mãe? Sim. Porque o teu filho um dia vai casar, vai ter uma esposa, não é verdade? Sim. Eu vi uma cena muito bonita de um pai chegando para uma filhinha de 2, 3 anos, com um buquezinho de flores, dando já para a filha. E aí a chamada era que esse pai está ensinando ela a escolher o seu futuro marido. Como ela deve ser tratada, como ela deve desejar ser tratada no futuro. Isso é educação, é disciplina. Isso também é o papel de um pai, sabe? Né? Não só com o menino, mas com a menina, né? Eu tenho neto, eu tenho menino e menina, né? Da mesma filha. E eu vejo o pai deles, às vezes, porque irmãos... Né? Quem não? Irmãos adoram uma rixazinha, qualquer coisa às vezes é motivo para... Né? Eu vejo o pai às vezes falando assim, não trate a sua irmã assim. Não é porque ela é sua irmã, porque ela é uma menina. Você princesa. É homem, né? Então já vai mostrando desde cedo algumas diferenças. Agora, como a gente diz, não é fala. Porque o que adianta falar se, por exemplo, o marido trata a mulher diferente? Mas né? uma coisa a gente pode observar, Mirtz, numa criança... esse menino,
que aprende a cuidar da sua irmãzinha, proteger a sua irmãzinha, amar a sua irmãzinha, respeitar a sua irmãzinha, tratar ela como uma princesa, certamente ele vai ser um bom marido e vai tratar essa esposa, porque ele vê o exemplo do pai com a filha e ele tem esse treinamento de como cuidar de uma princesinha dentro da casa, e certamente ele vai fazer isso no futuro. Quando não existe isso, como essas crianças de hoje, elas estão sem base mesmo, de como agir com a esposa, com o esposo. Com a esposa. Olha só, olha o caso do Elcana, olha a pergunta que ele faz para Ana, é muito legal a pergunta que ele diz assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, 10 filhos, sabe? Então, um homem que realmente procura entender uma mulher, e é interessante, sabe por quê? Porque ao fazer todas essas perguntas e tudo mais, talvez Ana, se a gente vai olhar, talvez Ana realmente omitisse algumas coisas, né? Sim. Mas ela está dizendo, né? Eu me importo. Mas, né? Eu tô aqui, importo, você pode contar comigo. Então, quando a gente está falando da figura paterna, a gente está dando esse enfoque que ele tem que ter com a mãe também, sabe? A sua importância como pai vai ser significativa para o seu filho, tanto quanto a figura que você é como marido para a mãe dele. Sim, e o resultado do que ele vê no casamento do pai e da mãe é o que ele vai praticar no futuro mesmo. Eles não vão aprender com falácia, eles vão aprender o que eles viram o pai fazer para a mãe, o cuidado amoroso do pai com a mãe. Paternidade é isso. Como você cuida da sua esposa, você está ensinando o seu filho. Por isso que nós juntamos os dois. Futuro, tanto é que quando Ana decide ter um filho, tudo, e toma uma decisão, sozinha a princípio, ela diz, se eu tiver um filho, foi a promessa que ela fez diante de Deus, né? Eu vou dar ao Senhor e tá. Eucana teve a sensibilidade de entender isso. Né? De entender, de fato, era o que ela mais queria. Eu vou concordar com ela, nós vamos fazer isso junto. Né? Houve essa a ciência dele a respeito disso. Então, essa conversa hoje, a respeito de paternidade, não diz só a respeito de, eu quero, como o seu filho está olhando para você como pai, o seu filho também olha para você. Como você trata a sua esposa. Como você trata a sua esposa, como marido da mãe que ele tem, e isso faz toda a diferença. É isso que ele vai replicar no futuro. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e convida você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.